irmãos e irmãs, estou aqui para continuarmos no estudo da vida de José. Então, tem muitas revelações nestes estudos, nesta palavra, de revelação aqui da vida de José. Que o Senhor nos abençoe a cada dia mais no entendimento da palavra do Senhor. A vida de José e os últimos dias, parte 4. Então, nós já estamos na parte 4 deste estudo. Então, continuando no segundo estudo, o sonho de José, veremos o que Jesus mostrou para João no capítulo 12. Então, nós vamos comparar aqui o capítulo 12 do Apocalipse com a vida de José. Seja bem-vinda, Luciana, que o Senhor te abençoe. Apocalipse 12, 1 nos diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esta foi a visão que João viu, que Jesus mostrou para ele. Então, João vê no céu um sinal parecido com o sonho de José. Então, vamos comparar agora o que João viu e o que José viu, João viu no céu este sinal, mas João também sonhou com isto. Então, vamos fazer a comparação entre um sonho e uma visão, José teve um sonho, João teve uma visão. Então, João vê no céu um sinal parecido com o sonho de José, só que com mais detalhes, com mais informações. João vê mais coisas do que José. Então, no verso 1 de João, aliás, de Apocalipse, do Apocalipse 12, João vê uma mulher vestida do sol. Então, essa mulher que João vê, ela está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Então, preste atenção à cena. A mulher está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés, ou ela está pisando na lua, E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, aqui é um cenário bem parecido com o do José, mas tem algumas coisas a mais. Então, este é o sinal que João vê no céu. Então, João vê esta mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, em 2017, houve uma constelação, com estes, aliás, algumas constelações com este sinal, Você vai pesquisar lá no Google que você vai ver. Em 2017, os astrônomos, eles viram isto. Mas isto não se refere somente ao que os astrólogos viram no céu, Mas refere-se outra coisa mais. Então, mais José, agora comparando a visão de João com o sonho de José. José vê o sol, a lua e 11 estrelas. José, no seu sonho, vê o sol, a lua e 11 estrelas. Então, qual a diferença entre o sonho de José e a visão de João? Então, tem toda relação, Então, tem a relação. Qual a relação? Qual a relação entre o sonho de José e o sonho e a visão de João? O sol do sonho de José representa Jacó. Preste atenção, Jacó mesmo fez essa interpretação. O sol do sonho de José representa Jacó. Jacó também representa a nação de Israel, pois Jesus, quando se materializou e lutou com Jacó, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Então, Jacó também representa a nação de Israel. A mulher da visão de João também representa toda a nação de Israel. Então, a mulher da visão de João é
Israel, sendo alumiada pelo sol chamado Jesus. Então, o sol aí é Jesus, Jacó representa o sol, Jesus também representa o sol. Ou o sol representa Jesus, né? O sol da justiça. Então, o sol está vestindo a mulher. Então, Jesus está vestindo a nação de Israel. Jesus está alumiando a nação de Israel. Com que Jesus está alumiando a nação de Israel? Com a sua palavra, com a sua salvação. Então, no sonho de José, ele vê também a lua e 11 estrelas, que representam toda a nação de Israel, tanto a Israel terrena, sendo representada pela lua, como a Israel espiritual, sendo representada pelas 11 tribos de Israel. Então, a lua representa Raquel, e Raquel representa a tribo de Judá ou a casa de Judá. As 11 tribos representam, ou as 11 estrelas, né? Representando as 11 tribos, representa a casa de Israel, que são as 11 tribos de Israel. Então, que também são os samaritanos, que também são a igreja, né? Os samaritanos, a casa de Israel, é a mesma igreja, nós já temos estudado isso. Quem me segue já sabe isso. Então, este foi o sonho de José. José viu o sol, a lua e 11 estrelas. Então, em seu sonho, José vê a nação de Israel dividida em 2 reinos, ou casas, né? Porque a lua representando Raquel, que representou a casa de Judá, é uma tribo. E as 11 tribos representam, as 11 estrelas representando as 11 tribos, também representa a casa de Israel, que é a igreja. O sol como sendo Jacó, toda a nação de Israel unida. Então, o sol representando Jacó, representa também toda a nação unida em um só propósito: servir a Deus e chegar na terra prometida. Então, o sol representando Jacó tem esse objetivo, né? A lua e as 11 estrelas, a nação terrena dividida em 2 reinos. A lua representando Raquel, que representa a casa de Judá, que chora pelos seus filhos. Então, Raquel chorando pelos seus filhos. Você pode ler isso em Jeremias 31:15 e Mateus 2:16. Então, a casa de Israel, que é o reino de Israel, que é também a Raquel, representando uma das esposas de Jacó, é este reino, esta tribo sendo representada, que no tempo de Jesus representava a nação de Israel, porque o reino de Israel, que são os samaritanos, já não eram mais considerados povo de Deus, pois tinham se tornado gentios. E hoje é do mesmo jeito, né? Esse reino de Judá é o mesmo e só ele representa a nação de Israel. As 11 estrelas representam as 11 tribos de Israel, a Samaria, separada de Judá, e que representa a igreja. Então, as 11 tribos, como eu já expliquei, representando a casa de Israel, que são os samaritanos, que no tempo de Jesus, em João capítulo 4, eles começaram a voltar para Jesus, mas não como mais nação terrena, mas como a nação espiritual, que é a igreja. E José, representando Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Então, o sonho de José tem alguns personagens. O sol representando Jacó, a lua representando Raquel, o reino de Judá, as 11 estrelas representando os samaritanos, a casa de Israel, a igreja, e José representando Jesus. Então, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvando a José significa todo Israel,
antes da divisão em 2 reinos e depois da divisão dos 2 reinos, se curvando a Jesus, né? Servindo a Jesus. Então, já a visão de João, agora essa foi a visão que José, o sonho que José teve, né? Mas agora, comparando com a visão de João. Já a visão de João nos mostra mais coisas do que o sonho de José. A visão de João nos mostra o tempo do fim e o desenrolar dos últimos dias, do governo do diabo nesta terra como governante, e também nos revela que estará totalmente no controle de Israel. Então, e nos revela que Jesus estará totalmente no controle de Israel nos últimos dias. Então, o sonho de João é mais revelador para os nossos dias, né? Então, observando o sonho de José, o sol representa Jacó, que tanto representa a nação de Israel como representa o próprio Filho de Deus, porque Jacó também representa Jesus. Nós já tivemos esses estudos aí da vida de José. Quem me segue, de Jacó. Quem me segue já sabe disso. Quem não sabe, é só ir lá no canal e ver. Temos vários estudos sobre a vida de Jacó. Então, na visão de João, ele vê uma mulher representando a nação de Israel, e essa mulher está vestida do sol. O sol aqui é o próprio Filho de Deus, né? Vestindo a mulher chamada Israel. O sol que no sonho de José representa Jacó, na visão de João representa o próprio Jesus, vindo a Judá, que representava a nação de Israel. Nesse tempo, né, que Jesus veio, não existia, a casa de Israel já tinha se tornado gentil, já não era considerada mais povo de Deus, tanto que os judeus e os samaritanos não se uniam, não se gostavam, né? Então, era só a casa de Judá que era considerada nação de Israel. Então, aí representa o que? Jesus vindo sobre a nação de Israel. Então, o sol vestindo a mulher representa Jesus vindo sobre a nação de Israel, que era o reino de Judá, naquele tempo que ele veio, né? Para alumiar, para salvar, para cumprir a sua primeira parte da missão. Que a primeira parte da missão de Jesus neste mundo foi vir a este mundo como Salvador, para salvar tanto o seu povo Israel, mas também os gentios. Então aqui Jesus, como sol vestindo a mulher, representa Jesus em Israel para salvar, trazendo a luz, porque o sol alumia, né? O sol da claridade, o sol da vida. Então foi isso que Jesus trouxe para a nação de Israel, para os judeus e para todo o mundo. Então, aí nesse primeiro versículo do Apocalipse 12, a gente vê isto, né? Jesus como sol da justiça. Então, Jesus, no caso, a mulher sendo vestida pelo sol, o sol da justiça é o próprio Jesus. Então, ele veio como sol, como justiça, como luz, como palavra, como salvador, como a própria oferta, né? Aí ele está vestindo a mulher. Então, aqui em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, Malaquias nos diz o seguinte. Malaquias 4, 2 nos diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura tirará nas suas asas, e
saireis e salteareis como bezerros do cevadouro. Então, aqui está dizendo que o sol da justiça viria, e esse sol da justiça é o próprio Jesus vestindo a nação de Israel, representada na visão de João. Então, isso se cumpriu na primeira vinda de Jesus como ser humano nesta terra. Você lê lá em João 1, do 1 ao 5, e no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 5, e a luz, né, brilhou neste mundo, nas trevas, né? Então Jesus, ele veio como luz, como esse sol da justiça, ele veio trazer justiça, ele veio trazer salvação. O versículo 14 de João 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a lua debaixo dos pés da mulher representa o reino de Judá debaixo do comando de Jesus, que está vestindo toda a mulher. Então, o sol está vestindo toda a mulher. O sol é Jesus. E ele está vestindo a mulher, está vestindo toda a nação de Israel. E a lua representa o reino de Judá. Mas a nação de Israel não é só um reino, não é só uma tribo, não é só 11 tribos. O reino, a nação de Israel são 12 tribos. Todas as 12 tribos formam a nação de Israel. E nós temos duas Israéis. Nós temos a Israel terrena e a Israel espiritual. Então, a Israel terrena é o reino de Judá, este Israel que conhecemos hoje. A Israel espiritual é a casa de Israel, é os samaritanos que vieram para Jesus e se tornaram espirituais porque nasceram novamente, espiritualmente do Espírito de Deus. E os judeus ainda não fizeram isso porque eles não creem em Jesus. Então, a mulher, não é, vestida do sol, representa o próprio Jesus, vestindo toda a nação de Israel, alumiando esta nação com a sua palavra, porque a palavra de Jesus que alumia a vida das pessoas, alumia a nação, alumia o país, alumia os governantes, alumia a pessoa. Então, Jesus é este sol, ele é o sol da justiça, ele dá a luz, ele dá a justiça para a nação. Então, Jesus é esse sol da justiça que veste a mulher Israel. Então, em João 1, 9 e 10, lá diz, né, que Jesus estava no mundo e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, a luz estava ali, na casa de Judá, mas eles não receberam Jesus como seu Salvador, como a luz que alumiou o caminho deles. Eles rejeitaram Jesus. Então, eles não quiseram Jesus, eles não aceitaram Jesus. Mas a casa de Judá, que são as 11 tribos, né, representada pelas 11 estrelas, em João 4, do 39 ao 42, eles começaram a voltar para Jesus e se tornaram a Israel espiritual. Aqui no sonho, na visão de João, ele vê 12 estrelas como coroa na cabeça da mulher. O que representa isto? Essas 12 estrelas representando uma coroa na cabeça da mulher. A mulher é Israel. A lua é o reino de Judá. E as 12 estrelas representam a totalidade da Israel espiritual. Porque a mulher está sobre a lua, ela está pisando na lua. Lua ali representa a terra, representa o reino de Judá, que ainda não foi salvo, por isso está debaixo dos pés da mulher. Ela ainda não foi salva, ela precisa de salvação, é terrena. Então, aquele que não tem salvação, aquele que não é salvo, é terreno, ele vive na carne, ele vive no pecado.
Eles rejeitam a Jesus, por isso ainda são terrenos, estão debaixo dos pés da mulher. Precisam se converter. Mas as 12 estrelas, elas estão na cabeça da mulher como coroa. Então aqui é a nação total de Israel sendo salva. Ela já é salva, ela já é a nação espiritual. A nação espiritual, elas são 12 tribos, não é 11 tribos, mas 12. Então, quando Jesus veio a este mundo, então ele veio para salvar a todos, toda Israel e todos os gentios que querem. O reino de Israel já era morto espiritualmente sem Deus, ele era gentil, então ele se tornou gentil e quando Jesus veio ele se converteu e com ele os gentios. Mas quando a igreja foi formada, muitos judeus também se agregaram, se converteram, como até hoje, diz que hoje muitos judeus têm se convertido, então tem vindo para Jesus. Então essas 12 estrelas representando a totalidade da nação espiritual, da Israel espiritual de Jesus, está na cabeça, quer dizer, significa que está no céu, na salvação, na proteção de Cristo. Então, a mulher tem 12 estrelas representando a Israel espiritual. Então, a nação espiritual de Deus não é somente uma tribo, Judá, né? Nem também 11 tribos, casa de Israel. A Israel espiritual de Deus são 12 tribos, Judá e Israel. Então, como Judá ainda não recebeu Jesus, mas lá tem um remanescente que vai se converter, ainda não se converteu, mas vai se converter. Então, na cabeça da mulher já tem as 12 tribos, representando a Israel espiritual. Então, por isso, a mulher da visão de João, no Apocalipse 12:1, está falando de todo o Israel espiritual como sendo as 12 estrelas na cabeça da mulher. Então, não sei se os irmãos estão entendendo, se as irmãs estão entendendo, mas preste atenção à continuação do estudo. Então, a Israel espiritual é formada de 12 estrelas ou tribos, não apenas de 11 tribos, não apenas só do reino de Israel, só da casa de Israel, só dos samaritanos e gentios, mas de todas as tribos de Israel, pois tem o remanescente de Judá, que ainda não se converteu, mas vai se converter, e ele já está incluso aqui na coroa da cabeça da mulher. Então, a totalidade da Israel espiritual é formada tanto pelas 11 estrelas, representando as 11 tribos, mas também como a casa de Judá, representando a tribo de Judá, né? Aqui em João 4, do 39 ao 42, a gente vê, como eu já disse, a casa de Israel se voltando, vindo, recebendo, reconhecendo, crendo em Jesus e recebendo ele como seu Messias, coisa que a casa de Judá ainda não fez, né? E se tornando igreja, né? Porque a igreja é a casa de Israel, reconhecendo Jesus como Salvador e crendo nele e recebendo ele. Então, aí se torna a casa de Israel, que é a igreja que somos nós hoje, né? Se tornando espiritual. Mas falta o remanescente da tribo de Judá. Então, o remanescente da tribo de Judá ainda não se converteu. E eles não vão se converter agora, só na grande tribulação, que o remanescente se converterá. Então, o remanescente da tribo de Judá
ainda não veio, né, para Jesus, para o seu verdadeiro Deus, Salvador e Senhor. A casa de Israel já veio para Jesus na primeira vinda e deixou de ser terrena. Não é mais uma nação terrena, uma casa terrena, um povo terreno. Mas a casa de Israel se tornou a Israel espiritual. Então a gente pode ler isso em João 3, verso 3 e 5. Jesus falando com Nicodemo. Jesus diz: para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e do Espírito. A água é a palavra e o Espírito é o Espírito de Deus, usando a palavra para transformar, para limpar, para purificar aquele que crê em Jesus. Mas tem muitos que ainda, né, não nasceram de novo e estão dizendo que já nasceram de novo. Então tem muita gente que estão na igreja. Seja bem-vindo, Fábio, que o Senhor te abençoe e te guarde, você e sua família. Então tem muitas pessoas nessas igrejas dizendo que são filhos de Deus, mas não são, porque não creem verdadeiramente em Jesus, eles não obedecem a Jesus. E para você realmente pertencer à família de Deus, você tem que crer em Jesus e obedecê-lo por amor, né? Então, para essas pessoas, né, serem realmente filhas de Deus, eles têm que receber Jesus de todo o coração, né? Por isso, é necessário Jesus, como o sol da justiça, fazer justiça e tirar do meio da sua igreja aqueles que não são igreja e dizem que são. Então, existe uma igreja dentro da outra igreja. Existe uma igreja terrena dentro, uma igreja espiritual, uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente serve a Deus, dentro de uma igreja falsa que diz que serve a Deus, mas que não obedece à palavra de Deus. Então, isso é chamado de exterior. O exterior, nós temos um corpo, o nosso corpo é o nosso exterior, ele se comunica com as coisas deste mundo. Isso é chamado de carne, é chamado de corpo. Mas nós temos também uma parte interior, que é chamada de espírito, de alma, de espírito. E a nossa parte interior que se comunica com Deus, com o Pai Eterno. A nossa parte exterior, que é o nosso corpo, se comunica com o mundo, com as coisas deste mundo. Assim é a igreja exterior é a igreja terrena, a igreja carnal, a que quer ficar neste mundo, a que quer curtir as coisas deste mundo, que não quer obedecer a Deus. Mas a igreja interior é a igreja espiritual, que ama Jesus, que quer obedecer a Jesus, que quer seguir o caminho de Deus como Deus quer. Então, esta igreja espiritual que está no íntimo desta igreja terrena, é esta igreja espiritual que vai subir, não a terrena, porque a terrena não quer subir, ela quer ficar nesta terra. Então, é por isso que Jesus está mandando perseguições, está mandando muitas coisas ruins para a igreja, para que os que são de Deus se fortaleçam e os que não são, os que não amam Jesus de verdade, os que não têm compromisso com Cristo, abandone Cristo, apostatem-se da sua fé. É por isso que ele está levantando nos últimos dias o sistema do dragão, que é a mesma serpente do Éden, que também é o diabo, para perseguir a igreja, para haver a separação da falsa igreja e a verdadeira igreja. Aqui no Apocalipse 12, 4, 4 parte B, a gente vê o dragão, né? Bem que eu vou ler bem que o versículo 4 diz assim, a parte B. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz,
para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, esse dragão é aquele que veio, está sendo levantado para perseguir a mulher, que é a Israel. A Israel. Então, tanto a igreja como os judeus precisam passar pela perseguição do sistema do anticristo, do dragão, para que seja tirado tanto do meio da falsa igreja como do meio desta Israel terrena o verdadeiro remanescente de Deus, que tem tanto na igreja como na casa de Judá, né? Nesse Israel de hoje. Aqui em Mateus 24:9, Jesus diz que nós seremos odiados de todas as nações. Seremos perseguidos. Mateus 24:9 diz assim, deixa eu ler bem aqui. Como Jesus mesmo diz, Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, esta perseguição para o povo de Deus já chegou. Aqui no Apocalipse 12:13, então, os judeus também serão perseguidos. O remanescente de Judá será perseguido. O versículo 13 diz assim: quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então, o dragão vai perseguir a mulher que representa o reino de Judá, o remanescente de Judá, sendo perseguido pelo dragão, pelo sistema do diabo. Esse sistema que a gente está vendo sendo formado no mundo para vir o seu governante único, não é? O anticristo, o único governo, a única moeda, o único sistema de dinheiro, tudo vai ser único. Nós já estamos vendo isto acontecer. Aqui no Apocalipse 12:2, vamos ver o que é que João vê. Então João viu, né, no versículo 1, viu a mulher vestida de sol, com a lua seus pés na lua, e viu uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, esta mulher aqui no versículo 2, na visão de João, e João vê que a mulher está grávida e com dores de parto, e grita com ânsias de dar à luz. Então, essa mulher, ela está para dar à luz, ela vai dar à luz um filho. E ela está sofrendo muitas dores, e as dores dela são tão grandes que ela grita, e ela está ansiosa, ela está com ânsias, a dor é muito grande. Então, no Apocalipse 2, a mulher do Apocalipse 2 é tanto a Israel terrena, preste atenção, a Israel terrena, a Israel carnal, a casa de Judá, querendo que o seu Messias terreno se revele ao mundo, mas também é a igreja ansiosa, né, pelo seu verdadeiro Messias, pela volta do seu verdadeiro Messias. Nós sabemos que o reino de Judá, né, esse Israel de hoje, ele está ansioso para que o seu Messias venha governá-los. Eles querem este governo único. Esse Israel de hoje é o Israel terreno, mas a igreja é o Israel espiritual. E o Israel terreno está esperando seu governo, seu governante terreno, o homem da iniquidade. Mas a igreja está esperando o seu governante espiritual, que é Jesus. Jesus vem buscar a igreja, mas ele não vem governar ainda neste mundo. Nos ares ele vem pegar a igreja vai ao encontro dele. Aqui em João
14, 1 e 3, Jesus nos diz o seguinte, João 14, versículo 14, os versos do 1 ao 3, nos diz assim, Jesus nos diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então, Jesus, ele disse para os seus discípulos que ele ia para onde o Pai, ele ia para o céu preparar um lugar, e quando esse lugar estivesse pronto, ele iria voltar para nos levar para estar com ele. Então, Jesus está voltando para levar sua igreja. Mas Satanás também está se preparando para governar esse mundo em uma pessoa que nós chamamos de anticristo. Então Jesus vai levar a igreja, que é a Israel espiritual, mas o anticristo vem governar a Israel terrena. Então preste atenção. Aqui em Mateus 24, 8, Jesus fala do princípio das dores da mulher Israel. Então, Jesus diz que tudo isto, né? O versículo 7 de Mateus 24 fala lá de guerras e rumores de guerras, lá fala guerras de nação contra nação e reino contra reino, e fala de fome, terremotos, né? E outras coisas. E ele diz no versículo 8 que tudo isso é o princípio de dores. Que dores Jesus está falando aí? Jesus está falando das dores de parto da mulher Israel. Israel, desde desde o ano passado, que está em guerra. Já vai fazer um ano que Israel está em guerra e muitas pessoas estão morrendo, né? E o mundo todo está se preparando para a guerra. E o mundo está em catástrofes. Então, isso são dores, as dores que Jesus falou. Isto é o princípio de dores. E que princípio é esse? O princípio da perseguição, o princípio dos 3 anos e meio da igreja na terra. É o princípio de dores, é o começo do sofrimento da igreja nessa terra. Então, a volta de Jesus para a igreja é também para ajudar. Deixa eu ver bem aqui. A volta de Jesus para a igreja e também para ajudar, não Judá, que nós conhecemos hoje, né? Mas a Israel espiritual, não essa Israel terrena, não essa Israel que conhecemos, mas a Israel espiritual. Então, a volta de Jesus é para a igreja, mas também para Judá. Então, a volta de Jesus para a igreja e também para Judá. Não esta Judá, que conhecemos hoje, mas a Judá espiritual, porque Jesus vai voltar primeiro para a igreja, depois Jesus vai vir para governar o mundo aqui. Jesus vai voltar para este Judá que já se converteu, que já tem Jesus, que já recebeu Jesus, e Jesus vai vir para governar aqui esse mundo, né? Então, Jesus, ele tem uma Israel completa, não uma Israel dividida. Essa Israel dividida vai ter que se unir no governo de Jesus. Então, estas 12 estrelas que formam a coroa da mulher representa a Israel espiritual já salva, né? Então, é isso que João viu. Então, o plano
Então, nós vemos aqui, no sonho de João, ou melhor, na visão de João, ele vê o que? Ele vê primeiro a igreja será tirada da terra, que em Mateus 20, aliás, no Apocalipse 12, 2, né? Aqui, deixa eu ler bem aqui, é Apocalipse 12, 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar luz. Então, esta mulher grávida aqui, ela vai dar luz a duas pessoas. Por exemplo, a mulher terrena vai dar luz ao anticristo, porque a Israel terrena, ela vai receber o homem da iniquidade como sendo o seu Messias. Mas a mulher espiritual, já expliquei isso, ela vai dar à luz o seu Messias, a igreja, o remanescente da igreja, e esse remanescente vai sair deste mundo, vai sair desta terra, vai ser levada à presença do Senhor. Então, quando a igreja for tirada desta terra, Satanás será jogado para esta terra. Então, a igreja vai saindo e Satanás vai substituindo, vai assumindo o lugar da igreja. Então, é a igreja subindo ao encontro de Jesus e Satanás sendo jogado para esta terra. É a igreja saindo da terra e Satanás sendo jogado para a terra. A igreja indo ao encontro de Jesus e Satanás com os demônios dele sendo lançado na terra para assumir o governo deste mundo. É isto que vai acontecer. Então, vai acontecer essas duas coisas, esses dois fenômenos no arrebatamento. Aqui no versículo 3, João vê outro sinal. Que sinal é que João vê, né? E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O que isso significa? João vê um dragão. João vê um dragão vermelho. E este dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diademas. Então, 7 cabeças são 7 governantes, 10 chifres, mais 7, 10 presidentes, 10 nações. Isso representa o governo, representa o sistema do maligno. Então, este dragão com 7 cabeças significa 7 impérios que ele governou durante todo este tempo. E esses 10 chifres, 10 nações que estão acoleadas com ele. Isso representa o sistema do diabo durante todo o governo dele nessa terra. Então, este dragão é o próprio Satanás que governa esta terra desde que Adão pecou. O que significa este segundo sinal que João vê nos céus? Ele vê o primeiro sinal, vê a mulher, né? O segundo sinal, ele vê um dragão vermelho com 7 cabeças, que representa os 7 impérios, os 7 maiores impérios que houve na terra. E também os 10 chifres representam 10 nações que estão com ele, né? E esses diademas aí. E isto representa o sistema do maligno nesse mundo. Então, este segundo sinal, João vê no céu, significa o sistema mundial do diabo sendo colocado em prática neste mundo. Então, o diabo ele sempre governou o mundo através destes líderes de governo.
destes impérios, né? O último império que Satanás está governando é o Império Romano. No tempo de Jesus, Jesus foi condenado pelo governador Pilatos, que era romano. O Império Romano nunca deixou de existir. Quando ele deixou de existir como governo, passou a existir como religião. Agora ele está renascendo como governo e religião, porque a religião nunca deixou de existir. Então, houve alguns impérios no mundo e todos eles quem governa é Satanás. Então, esse dragão aí representa Satanás e o seu sistema de governo mundial. Então, significa o sistema, esse último sistema, esse último império, a Roma renascida, que dela vai vir o anticristo. Dela quem? Roma? Não, do sistema, o sistema romano. Esse último império que vai governar todo mundo. Então, esse dragão representa isto. No versículo 4, João vê aqui, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, o que é que João vê aqui? João vê o dragão com a sua cauda, com o seu sistema, sendo lançado sobre a terra. Então, o dragão, com a sua cauda, com o seu poder, não é? Ele lança sobre a terra a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas não são astros, não são estrelas que a gente vê brilhando. Essas estrelas aqui são demônios que estão nos ares, governando de lá, e eles serão lançados na terra, e eles já estão sendo lançados na terra. Já tem muitos demônios na terra. Então, o dragão, que é Satanás, está lançando para a terra os seus demônios, os seus anjos caídos, que é chamado de estrela. Então, ele lançou a terça parte dos anjos caídos. Então, a Bíblia diz que foi uma terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus lá no céu. E essa terça parte vai ser lançada na terra. Meu Deus, como é que vai ficar essa terra? Nos últimos dias que vai ter mais demônios, meu Deus, muita gente vai sofrer demais. Muitos vão ficar possessos. Então, esses anjos caídos vão ser lançados para a terra. E eu acredito que eles vão se materializar. Eles vão se passar por pessoas, como sendo pessoas, porque eles vão estar materializados. Preste atenção no que eu estou dizendo. Esses demônios não vão estar invisíveis, eles vão estar materializados. Eles já estão nessa terra e eu acredito que muitos já estão materializados. A gente vê e pensa que é uma pessoa, mas não é pessoa, são demônios. E é por isso também que os donos do mundo estão falando muito sobre extraterrestre. Extraterrestres são esses demônios materializados. A coisa vai ficar feia quando a igreja for tirada dessa terra. Então, ainda no verso 4, parte B do versículo 4, nos diz assim: e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, o dragão, ele parou diante da mulher de Israel, do povo de Deus. Ele parou diante dela, esperando a mulher dar à luz. Ele queria ver a mulher dar à luz para poder devorar, tragar, arrebatar, destruir o filho da mulher. Então, João está vendo isso, ainda no verso 4, parte B, nos diz que o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para querer matar, arrebatar, destruir o filho da mulher. Mas que filho é este, né? João vê no céu a mulher Israel sofrendo com dores de parto para dar à luz.
Então aparece um grande dragão vermelho, esperando a mulher dar à luz um filho. A mulher dá à luz a um filho. Preste atenção aqui que a Bíblia diz não é o filho. Bem aqui, a mulher não vai dar à luz o filho, porque quando diz o filho, está falando do Filho de Deus, está falando de Jesus. Mas aqui diz que a mulher vai dar à luz um filho. Ela vai dar à luz a um filho, não o filho. Então, o artigo aqui é indefinido, e filho é com letra maiúscula. Então, esse um filho aqui não é Jesus. Esse um filho aqui é o remanescente da igreja, porque, como eu já disse, dentro dessa igreja existe uma outra igreja, a igreja verdadeira, a igreja espiritual, aqueles que verdadeiramente têm Jesus como Salvador, estão dentro de uma igreja falsa, de uma igreja terrena, de uma igreja que ama este mundo, que não tem compromisso com Jesus, que quer as coisas deste mundo. Então, é este um filho que a mulher Israel vai dar à luz, esse remanescente, este é Israel verdadeiro, espiritual, que vai nascer da mulher Israel, dessa Israel terrena, dessa igreja terrena. Então, dessa igreja terrena vai sair o espiritual, que é aqueles que realmente têm Jesus. Aqui no versículo 5, diz assim: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui diz que a mulher deu à luz um filho, um artigo indefinido, falando do remanescente da igreja, não de Jesus. Então, no verso 5, a mulher deu à luz um filho. Agora observe a revelação. A mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Esta mulher está grávida e com dores de parto, e grita com ânsias para dar à luz. A mulher representa a nação de Israel, que está dividida em 2 reinos, e um sendo representado pela casa de Judá e o outro sendo representado pela casa de Israel. Então, a lua que está debaixo dos pés da mulher representa o reino de Judá, que ainda é terreno e ainda não reconhece Jesus como o seu Messias. Por isso, a mulher Israel está com os pés sobre a lua, sobre a Israel terrena, o reino de Judá é a Israel terrena, a Israel que não reconhece Jesus como seu Salvador, a Israel que condenou Jesus à morte, a Israel que ainda hoje rejeita Jesus. Mas as 12 estrelas representando a Israel espiritual, tanto o remanescente da Israel terrena como o remanescente da igreja terrena. Este remanescente é a parte espiritual desta Israel, tanto Judá como igreja, que já se converteu verdadeiramente, que crê em Jesus, que ama Jesus, que está disposto a dar sua vida por Jesus. Este remanescente, representando as 12 estrelas na cabeça da mulher, é este remanescente que a mulher vai dar à luz. Esta mulher, Israel, essa Israel terrena. Por isso, a coroa de 12 estrelas na cabeça da mulher. Mas a mulher precisa dar à luz ao remanescente, tanto de Judá como da casa de Israel, da casa de Israel, que é a igreja. Mas o dragão sabe disso e está parado diante da mulher, esperando ela dar à luz ao seu filho, pois ele quer destruí-lo. Então, no versículo 5, a mulher deu à luz um filho. Este filho que a mulher Israel deu à luz
não é Jesus, e sim o remanescente da igreja, que já se tornou espiritual, pois já tem Jesus como seu Salvador e seu Salvador e o cabeça do seu corpo. Então, o cabeça do corpo da igreja é Jesus. Então, a igreja é o corpo de Jesus e Jesus é o cabeça deste corpo. Então, a mulher vai dar luz ao remanescente da igreja. A igreja vai sair deste mundo. Dar luz significa que Jesus vai tirar deste mundo a igreja dele. Então, mas Judá ainda não tem Jesus, eles ainda não creram. Então, o remanescente de Judá ainda vai ficar neste mundo, porque ele precisa passar pela grande tribulação para poder crer verdadeiramente em Jesus e se converter e convidar Jesus para entrar na sua vida. Então, aí eles vão se tornar espirituais. Então, a mulher vai ter as 12 estrelas na sua cabeça. Então, observe, no Apocalipse 12:5, a mulher deu à luz um filho. Um artigo indefinido, filho com letra minúscula. Logo, este filho não é Jesus, né? Mas é o remanescente da igreja. É o remanescente da igreja que irá ser tirado desta terra. Um filho, pois está falando do remanescente da igreja, saindo deste mundo para o encontro com Jesus nos ares, né, ou nas nuvens. O remanescente de Judá ainda precisa se converter. Um filho, homem, que há de reger, de governar todas as nações com vara de ferro. Então, esta expressão, um filho homem que há de reger, de governar todas as nações com vara de ferro, foi o que confundiu muitas pessoas, inclusive eu, porque isto a gente pensa que é Jesus, mas não é Jesus, é o remanescente da igreja, são os salvos verdadeiramente. Porque isto significa que a Israel espiritual irá governar as nações com Jesus no milênio. Aqui no Apocalipse 2:6, Jesus nos diz isso. Então, aqui está a revelação desse filho que a mulher teve, governando as nações com vara de ferro. Aqui o versículo 6 diz: tens, porém, isto, que odeias as obras dos deixa eu ver bem aqui, Apocalipse 2:6. As obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, da árvore da vida, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E eu acho que eu peguei aqui o versículo errado. Eu peguei aqui errado. Mas esse verso, eu não estou lembrado aqui qual foi o verso do capítulo, eu acho, não sei se foi o 3, mas diz que aquele que vencer vai governar as nações. Eu peguei o texto errado. Aqui no Apocalipse 19:15, lá fala de Jesus governando as nações com vara de ferro. Você lê também lá em Mateus 24:29-30, lá Jesus vem com a igreja para governar as nações. Então, o filho que a mulher tem é o remanescente da igreja. Então, a igreja no milênio irá governar as nações com Jesus. Mas o reino de Judá
ele não vai governar as nações, ele vai ficar na área de levar as nações a adorar a Jesus. Então ele vai ficar com a área da adoração a Jesus, porque todos vão ter que adorar a Jesus no milênio de Jesus. Aqui no Apocalipse 12, 9, nos diz o seguinte. Apocalipse 12, 9, nos diz assim. Apocalipse 12, 9, Jesus mostra para João o seguinte. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Apocalipse 12, 9, né? Eu saltei bem aqui alguns aqui. Apocalipse 7 e 8. Eu li o 6, então vamos para o 7. João vê a guerra no mundo espiritual. Aqui, no Apocalipse 12, 7 e 8, é citado aqui a guerra que vai acontecer entre Miguel e Satanás. Então diz assim, versículo 6 diz assim, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então a mulher teve um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu. Então o remanescente de Israel, né? O remanescente que é a igreja, a verdadeira igreja, ela vai nascer, vai sair deste mundo, vai sair do meio dessa igreja falsa, dessa igreja mentirosa, desta igreja apóstata, e vai ser levada até Jesus. Então ele vai ser arrebatado, ele vai ser levado, vai ser tirado desta terra. E aqui no versículo 6 diz que a mulher fugiu para o deserto e lá Deus vai sustentar ela. Então a mulher aí é o reino de Judá, porque ainda não se converteu. Ele vai ter que andar se escondendo do anticristo. Aqui os versos do 7 ao 8 nos diz o seguinte. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, aqui os versículos 7 e 8. O 8 diz, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, esta guerra vai ser uma guerra espiritual, nos ares, entre o exército de Deus, governado por Miguel, o anjo Miguel, e o exército de Satanás, como líder Satanás. Então, eles vão guerrear pelo quê? Então, João vê a guerra no mundo espiritual entre Satanás e seus demônios e Miguel e os anjos de Deus, batalhando pelas almas, batalhando pelo remanescente que vai subindo. A igreja vai sendo tirada, arrebatada para o céu, para onde Jesus. Satanás, que está nos ares, prepara os seus anjos, sua terça parte de anjos caídos, né, que apostataram da fé em Deus e foram jogados do céu, estão nos ares. Ele prepara esse exército para impedir o remanescente da igreja de subir até Cristo. Isso no mundo espiritual. E o exército de Deus, governado, guiado pelo anjo Miguel, vai lá lutar com Satanás e os seus demônios. E aqui no versículo 8 diz que, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então eles vão ser jogados para a terra. A igreja vai subindo para onde Cristo e Satanás vai ser jogado para a terra com seus demônios. Então no versículo 9, aqui,
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele vem primeiro, depois vem os anjos dele. É como diz aqui no versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, Satanás vai ser jogado e os anjos dele vão vir atrás dele. Então, é isto que João está vendo aqui no capítulo 12 do Apocalipse. Ele está vendo o arrebatamento da igreja e esta guerra entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, né? Então, e é relatado, né, no versículo 7, 8 e 9. E nos revela o vencedor. Quem é o vencedor? Versículo 9 nos revela o vencedor. O vencedor dessa guerra é Miguel. Miguel venceu. E a igreja foi vitoriosa ao encontro de Jesus. Satanás não conseguiu deter o filho varão que a mulher teve. Um filho. Por que um filho? Ela teve um filho, artigo indefinido. Um filho, porque são dois filhos, são dois reinos, são duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá. Só a casa de Israel vai subir, que é a igreja. A casa de Judá não vai subir ainda, eles não vão subir. Jesus é que vai voltar até eles. Então, um filho, só um vai subir, só a igreja, a casa de Judá, esse Israel de hoje. Eles não vão subir, eles ainda vão ficar porque precisam se converterem, precisam crer verdadeiramente em Jesus. Aqui no versículo 12, no versículo 10 do Apocalipse, diz assim: E houve uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então não tem mais acusador diante de Deus. A igreja já subiu, não tem mais quem Satanás acusar, ele foi jogado para baixo. A igreja já subiu, não tem mais ninguém para ele ir lá diante de Deus e acusar. Porque todos que ficaram na terra não tem Deus. Ainda precisam se converter, né? Tanto aqueles que diziam igreja, mas que não eram, e muitos vão se arrepender, vão crer em Jesus, vão morrer, assim como o remanescente de Judá, mas ainda vão se converter, não são convertidos ainda. Então, aqui no versículo 10, agora Jesus virá como rei. Então, o versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu, dizendo: Agora é chegado a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ele foi jogado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora Jesus vai vir com força para este mundo. A grande tribulação vai começar quando a igreja for tirada desta terra. Então, você pode ver isso, né? Em 2, eu vou ler bem que 2 Timóteo 2, deixa eu ver se eu peguei a referência certa, em Apocalipse 2,6, não era a certa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12 nos diz o seguinte: Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele se sofremos, também com ele se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se sofrermos, a igreja vai sofrer,
vai ser perseguida. A igreja, muitos vão morrer. Jesus diz em Mateus 24:9, seremos mortos, seremos perseguidos, seremos odiados de todas as nações. E aqui Tiago está dizendo, se sofrermos, também com ele reinaremos. Então, os que sofrem com Jesus, os que preferem morrer, mas não abandonam a sua fé, este vai reinar com Jesus. Este é o remanescente. Este é o filho que a mulher está com ânsias, gritando para dar luz. A mulher quer dar luz, o seu remanescente. A igreja quer tirar dessa terra o seu remanescente. Ela quer ir para o céu, levar o seu remanescente. Então, Apocalipse 12:9 nos diz que Satanás foi lançado do céu para a terra, para assumir literalmente o governo deste mundo caído e perseguir a Israel terrena, para que o remanescente que tem nela venha para Jesus e seja salvo. Só quando o remanescente desta Israel, que conhecemos hoje, né? O remanescente será salvo é quando o anticristo já estiver governando, Satanás governando na pessoa desse homem. Então, o remanescente da casa de Judá só será salvo no governo do anticristo. Eles passarão 3 anos e meio de grande tribulação neste mundo. Será onde Jesus derramará toda a sua ira sobre este mundo. Mas o remanescente de Judá será protegido. Deus não vai permitir que eles se percam espiritualmente, mas muitos vão morrer, assim como a igreja também. No começo da igreja na terra, os judeus se uniram à casa de Israel, que se tornou Israel espiritual. Na grande tribulação, os da igreja, aqueles que ficaram, que não foram arrebatados, vão se unir ao remanescente de Judá para que também sejam salvos, né? E assim houve a inversão. Aqui o versículo 11 do Apocalipse 12 nos diz o seguinte. Apocalipse 12, versículo 11, nos diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, o remanescente de Israel, a igreja, vai vencer o anticristo, vai vencer as perseguições, mesmo dando a sua vida, porque eles amam a Jesus, devido ao sangue do Cordeiro, como diz aqui, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, o sangue de Jesus é quem nos lava, quem nos purifica, quem nos dá força. E a palavra do testemunho de Jesus na boca do salvo vai nos salvar, vai nos dar vitória e vamos para o céu, mesmo se for necessário dar nossa vida nesta terra devido às perseguições, porque Satanás ele está vindo com força e aquele que não negar Jesus será morto, será preso, será espancado. Aí é onde muitos que se dizem salvos, que se diz igreja, vão negar. E é por isso que Jesus está deixando vir esta perseguição, porque vai ter esta separação. Só os verdadeiros salvos, só a verdadeira igreja vai suportar toda a perseguição. Então, Satanás ele tem pressa de fazer isto porque ele sabe que o tempo dele está curto. O tempo dele, depois que a igreja subir, só vai ser 3 anos e meio para ele destruir este mundo. Ele vai destruir esse mundo porque ele já começou a destruir esse mundo e nós já estamos vendo a destruição. Só quem não está querendo saber, né, que não está sabendo, mas o mundo está sendo destruído. Basta olhar para o Rio Grande do Sul, né? E o Brasil todo vai ser destruído. Não se preocupe, mas vai ser. Então, que o Senhor nos abençoe, né? E você já tem Jesus?
Se você ainda não tem Jesus e quer Jesus como seu Salvador, então ore comigo. E você, meu irmão, se você ainda tem dúvida da sua salvação, busque a Jesus de verdade, creia de verdade, receba Ele de verdade. Se você está em pecado, abandone o pecado, seja santo. Jesus diz, quem é santo que se santifique mais, e quem é sujo que se suje mais. Que o Senhor nos abençoe. Então, se você quiser aceitar Jesus hoje, agora, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo. E eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu não quero ficar neste mundo. Eu quero ir morar com o Senhor no céu. Eu quero ir ao encontro do Senhor nas nuvens. Agora eu entendi que o Senhor vai tirar desta terra este remanescente. Eu quero fazer parte dele. O Senhor mesmo disse que o caminho é estreito. São poucas pessoas, não são muitas. E eu quero fazer parte destas poucas. Eu lhe aceito, eu lhe recebo. Eu quero o Senhor, eu creio no Senhor como meu Salvador. E eu quero o teu Espírito na minha vida. Me receba. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração crendo, acreditando verdadeiramente que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne, que Ele é o seu Salvador, e você crê nele e recebe Ele, Ele vem morar dentro de você na pessoa do Espírito Santo, e em breve, quando Ele voltar para levar a sua igreja, você também vai junto. Mande esse vídeo para frente para as outras pessoas e dê o seu bonzinho, compartilhe e se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo.